Me assustou muito a questão do Textor falar, porque eu nunca falei, você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro. Presidente do Vasco, Pedrinho, ainda está chateado com John Textor. O empresário norte-americano criticou a presença do Clube Cruz-Maltino na reunião da Comissão Nacional de Clubes, que iniciou um debate sobre fair play financeiro. O dirigente Cruz-Maltino reforçou que não esteve na reunião, o clube foi representado pelo CEO, Carlos Amodeu, e que nunca falou sobre o tema publicamente. A questão especificamente do fair play financeiro me assustou muito a questão do Textor falar, porque eu nunca falei, você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro, não vai pegar, porque eu nunca falei sobre isso, ainda mais do Botafogo, eu nunca falei sobre fair play financeiro, apesar de ter a minha opinião sobre isso, eu nunca falei. O que eu fiquei assustado é ele falar sobre isso, porque o Vasco estava presente, ele citar meu nome, falando como se eu tivesse falado algo. Eu nunca falei. Existe uma diferença muito grande, e eu percebo nesses embates recentes. O Textor, ele defende SAF. Eu não sou contra a SAF, não você. Eu já te falei isso. Eu defendo o Vasco. Ele tem que defender o Botafogo. Ele tem que se preocupar com o Botafogo, ele não tem que se preocupar com o Vasco. E ele tem que defender muito mais o Botafogo instituição do que a SAF. Apesar dos dois estarem conectados. O que eu quero dizer é assim, eu vou defender o Vasco sempre, e eu não sei por que ele está implicando comigo, eu não sei o que ele quer comigo, eu não sei o que ele quer com o Vasco. Mas enquanto eu for presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. À altura. Primeiro porque ele mentiu, eu nunca estive presente, mandei o representante e mandarei sempre que for para falar de futebol. O assunto não era especificamente fair play financeiro e o representante do Vasco, o CEO, ele não foi lá para isso. Ele não foi lá para questionar o fair play financeiro em cima das contratações do Botafogo. Não foi. Ele foi para debater sobre futebol e representar o Vasco. Ponto. Eu nunca falei sobre fair play financeiro, ainda mais direcionado ao Botafogo. Inclusive, na entrevista que você fala que eu respondi ao texto, eu falei que o trabalho é excelente. Sim. Foi no sorteio da Copa do Brasil, se não me engano. E eu acho, de verdade, Igor, que é muito legal. E isso faz com que os outros clubes comecem a trabalhar muito mais para gerar receita e também fazer grandes contratações, cara. E também faça grandes contratações, porque você eleva o nível técnico, você vai puxando. Você não joga para baixo, você joga para cima, pô. Então, assim, não me incomoda em nada ver o Botafogo desempenhando e com grandes jogadores. Nada. Agora, ele não pode mentir. E eu não vou deixar todas as vezes que ele me citar. Inclusive, o negócio da 77, ele falou, por isso que ele pediu desculpa, porque ele não sabe nem o que ele está falando. Ele não sabe de 1% do que acontece aqui dentro de São Januário. De 1%. Ele não tem moral para falar do Vasco. E se o Vasco passou um período sem representatividade, que as pessoas entendam que o Vasco tem representatividade agora. E não vai falar do Vasco. Enquanto eu for presidente, todas as coisas que ele falar com relação, se forem mentirosas, vai ter uma resposta à altura. Simples assim. Simples assim. Você não vai pegar uma entrevista minha falando de fair play financeiro. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.